Vivemos no mundo da tecnologia, da informação, da leitura, no mundo do conhecimento. E quem não sabe ler e escrever ou tem limitações nessas áreas, certamente passa por dificuldades. Buscar alternativas que possam tornar pessoas que apresentam essas limitações seres humanos mais participativos na sociedade é a proposta de pesquisa desenvolvida na UPF. Veja a reportagem produzida para a Universidade Aberta desta noite, uma parceria do Núcleo Experimental de Jornalismo e o UPF TV. Equilibrar uma régua no dedo indicador. Com os pés descalços, caminhar em cima de uma linha. Pular com uma perna só, sempre olhando para frente. Com os olhos abertos e com os olhos fechados, equilibrar-se parado, mantendo apenas um dos pés no chão. Agachar-se e ficar na ponta dos pés. Esses e outros testes integram um trabalho de pesquisa realizado na maior escola municipal de Passo Fundo, a Escola São Luís Gonzaga. Esse projeto que foi desenvolvido aqui na escola, ele faz parte de um projeto maior que tem como pressuposto básico a formação adequada de profissionais da área da saúde e da educação. Muitas vezes nem é levado em conta o que acontece dentro da sala de aula com a criança e vice-versa. O professor de dentro da sala de aula não sabe o que está acontecendo no pátio ou com o desenvolvimento psicomotor das crianças. E isso tem implicações no processo de ensino-aprendizagem. Então, na literatura falava que as crianças que tinham dificuldade de equilíbrio eram crianças que desperdiçavam muita energia, por isso a maior dificuldade de aprender, da aprendizagem, né? E isso acabou acontecendo, assim, se comprovando através da entrevista com as professoras, que as crianças que nós identificamos que tinham maior dificuldade de equilíbrio eram as crianças que apresentavam maior dificuldade dentro da sala de aula para aprender. A neurociência, ciência que estuda o cérebro, explica que até os 7 anos de idade é possível construir conhecimentos com as crianças, mesmo com aquelas que apresentam comprometimentos e dificuldades para aprender. Diante disso, o estudo estabeleceu critérios. Um deles, trabalhar com crianças de 7 anos matriculadas na primeira série do ensino fundamental. A neurociência hoje está mostrando que há uma série de outras questões. Mas, em princípio, 7 anos é uma referência, né, em que as janelas ainda estão abertas e com possibilidade de interferir sobre o desenvolvimento. A função da primeira série é ensinar a ler e escrever. Então, as professoras percebiam que essas crianças não conseguiam ler, né, e escreviam com muita dificuldade. E elas deveriam já estar lendo, porque eram crianças de 7 anos. Muitas vezes essas crianças vêm com carências e deficiências alimentares já na vida intrauterina, que acabam produzindo alterações neurológicas. Muitas dessas alterações são irreversíveis e que na escola acabam se refletindo sob forma de dificuldade de aprendizagem. Analisar como a fisioterapia pode auxiliar no desenvolvimento motor e psicológico para um melhor aprendizado dos alunos em sala de aula foi o foco da pesquisa. Então, a nossa sugestão foi que a educação física, que as professoras de educação física trabalhassem mais exercícios relacionados a equilíbrio com as crianças. Por exemplo, a questão da habilidade da escrita. Então, nós vamos desenvolver a habilidade motora ampla, a habilidade motora fina, os movimentos motores de lateralidade e toda a sequência de movimentos que são importantes, que vão interferir quando na sala de aula a criança começa o seu preparo de novo para relançar-se a essa escrita, a essa estrutura da fala, da leitura e, entre outras, a mobilidade da vida, né? O trabalho quer esclarecer que não há como separar desenvolvimento motor do processo de aprendizagem. O corpo, assim como uma obra de arte, não pode ser distinto da sua corporeidade, ou seja, daquilo que ele expressa no mundo. Por isso, o homem é uma unidade. De ver esse sujeito como um todo, que a atividade física, ela vindo desde a infância, ela vai proporcionar um desenvolvimento melhor para a criança, inclusive para a idade adulta, né? Porque ela vai vir com uma cultura de saúde, uma cultura melhor de se desenvolver na sociedade.
No Universidade Aberta de hoje, apresentamos para você os estudos desenvolvidos a partir do projeto de pesquisa Paradigma da Corporeidade, referencial para a formação profissional nas áreas da saúde e educação. Nossos convidados são o professor Péricles Saremba Vieira, graduado em Educação Física, mestre em Ciência do Movimento Humano e doutor em Educação. O professor Péricles é o coordenador da pesquisa apresentada hoje aqui na Universidade Aberta. Também a nossa convidada, a Ana Paula Freires, graduada em Desenho e Plástica e Fisioterapia. Sejam os dois bem-vindos ao programa Universidade Aberta. Professor Péricles, esses estudos que a gente apresenta hoje aqui na Universidade Aberta, eles são trabalhados desde 2000 já, né? Existe um projeto guarda-chuva, como se chama, e a partir desse projeto se desenvolve, então, alguns subprojetos, como foi esse que a gente apresentou na reportagem. Perfeito. De fato, nós temos esse projeto desde 2000, ainda na época vinculado ao mestrado em Educação, e que previa toda a qualificação de profissionais para atuar nessas duas áreas, né? Mas no que se refere especificamente à área de educação, o projeto busca, como a própria reportagem mostra, né, uma vinculação da escola com o todo social. E não só isso, como uma identificação do homem como um todo. Nós não temos um corpo que se mexe e uma mente que pensa e um coração que sente. O homem é uma totalidade que age, sente e pensa como um todo. E a nossa tradição ocidental de pesquisa acabou fragmentando o homem em um corpo físico e uma inteligência ou uma mente. Então nós temos disciplinas que tratam, como é a própria educação física e a educação intelectual. Isso gera uma série de problemas, inclusive, para a própria aprendizagem da criança, que é fragmentar tudo, inclusive ele próprio. Há alguns autores que dizem, o próprio Paulo Freire dizia, que em algumas circunstâncias parece que a escola tem um desejo de que vá apenas uma cabecinha em cima da classe para ser preenchida de conteúdos. Como se essa cabecinha, inclusive, fosse vazia. Veja bem que a expressão conteúdo, ela dá essa conotação de algo que é vazio. Ora, a criança vem para a escola e tem toda uma história de vida, ela sabe falar, ela sabe se comunicar, né? Isso precisa ser considerado nos nossos procedimentos de alfabetização. Pois é, porque até então, até alguns anos atrás, não se tinha esse pensamento, né? Não existiam esses paradigmas novos, como esse paradigma da corporeidade, que é diferente desse tradicional que é trabalhado normalmente nas escolas. Exato. Também, veja, na área da saúde, nós temos doenças físicas e doenças mentais. Nós sabemos perfeitamente que uma angústia, um problema existencial pode interferir e gerar um câncer, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, uma depressão. Então há uma íntima relação entre essas duas questões. Ora, do que pode se derivar daí? Que formar um profissional para atuar tanto no campo da área da saúde quanto no campo da área da educação, um profissional que tenha essa visão do todo, e não da fragmentação, e não das partes. Quando vocês falam em formar esse profissional da área da saúde e da educação, vocês estão falando justamente sobre esse profissional que vai trabalhar com a educação física nas escolas? Com a educação física, com a enfermagem, com a fisioterapia, a própria medicina, a psicologia, a educação. Os processos que acontecem de ensino-aprendizagem, ele envolve o ser humano como um todo. Não tem somente processos psicológicos e processos físicos. Então fazer essa conexão não é uma coisa muito fácil, porque toda a nossa tradição ocidental é baseada na fragmentação. O Descartes criou a metáfora do relógio, né? Que para entender o funcionamento do todo eu tenho que saber como é que funcionam as partes. Mas as partes têm propriedades que o todo não tem, e o todo tem propriedades que as partes tomadas de forma isolada não têm. Isso. Então, essa ideia de entender as coisas no contexto, no seu devido contexto. E esse que é o trabalho apresentado pela Ana Paula durante a graduação de fisioterapia, né, Ana Paula, nessa escola de Passo Fundo, mostrando essa relação que existe, então, entre o corpo e a aprendizagem das crianças.
Isso, a gente, através do desenvolvimento motor, quis mostrar que a criança não pode aprender simplesmente sentando na aula e a professora lendo textos. Ela tem que participar mais amplamente da aula, com todo o corpo, ela tem que dançar, tem que brincar, tem que estar disponível para fazer tudo, rasgar, cortar, e não ter só alguma coisa que é colocada na cabeça dela ou imposta para ela aprender, né? Que a criança ainda está buscando muitas informações, ela está muito aberta, ela não é tão seletiva como a pessoa adulta, né? Então, ela aberta todo esse tipo de informações vai criar muito mais conexões dentro do cérebro dela do que se vier uma informação fechada, alguma coisa prontinha, né? E se percebeu algumas dificuldades de aprendizado também quando as crianças apresentam problemas de equilíbrio, por exemplo, como foi Sim, falado? Dentro da pesquisa foi entrevistadas professoras em relação a essas crianças que tiveram dificuldade no equilíbrio estático. Então eu conversei com as professoras separadamente, mas identifiquei as crianças até para mim saber se comprovava, né? E acabou comprovando. Essas crianças com o equilíbrio mais alterado, elas tinham também dificuldade na leitura e na escrita, principalmente em interpretar textos. Então, só comprovava assim que o equilíbrio estava interferindo por alguma razão na aprendizagem delas. Pode ser que tivesse alguma outra coisa oculta que também estivesse prejudicando o equilíbrio das crianças, né? Isso fica assim uma segunda etapa. Um problema auditivo, alguma outra coisa que viesse junto, algum outro problema de saúde. Mas como o exame avaliava crianças normais, ele não é um exame para avaliar crianças com alguma deficiência neurológica. Esse exame todo ele foi desenvolvido para avaliar crianças normais, sem nenhuma dificuldade, para justamente procurar se alguma coisa menor aparecia nessas crianças, né? Você se surpreendeu em algum momento com os resultados dessa pesquisa? Já se esperava esses resultados mesmo? Na verdade, não, porque assim, antes de eu fazer a pesquisa, eu fui na Secretaria de Educação e conversei com a coordenadora da secretaria na época, e ela me mostrou um relatório, então, de crianças que tinham reprovado no primeiro ano, né? Então, esse relatório mostrou que 20% das crianças do primeiro ano reprovam e 25% de crianças do quinto ano também reprovavam. Aí eu queria saber por que era maior esse índice também no primeiro ano. Então isso comprovou assim, que talvez uma falha da escola, uma falha da educação não desenvolver tanto o lado mais motor das crianças, né? Mais o corpo, mais essa questão de corporeidade que nem o Péricles estava falando, ver o ser mais íntegro, mais total. E, né, que tal, isso pode ser que tenha causado essas defasagens. O aprender a escrever, a questão emocional, que a partir da primeira série eles estão numa classe maior, então eles têm que ter um envolvimento com a professora, as turmas são maiores. Então é uma série de fatores que eu acho que vai interferir nessa reprovação. Não só o desenvolvimento motor passa a ser um fator, né, que pode ter levado, mas não o único fator. Pois é, professora, a leitura que a gente pode fazer até com essas colocações da Ana Paula, do que a gente viu na reportagem, é que realmente não existe como separar, né, esse processo todo de desenvolvimento de uma criança. Parte física, parte mental, né, do aprendizado, essa parte mais cognitiva. As escolas hoje também estão se voltando para esses aspectos, né? A importância da participação dos pais, do envolvimento dos pais, criando novas metodologias de trabalho, desafiando o mundo da leitura que está aí, a feira do livro, tudo isso são situações que estão gerando alterações no contexto escolar e nas metodologias que estão sendo desenvolvidas com as crianças, né? Por outro lado, também não podemos deixar de considerar que a neurociência nos traz uma série de outras informações que nos ajudam a entender esse contexto de aprendizagem das crianças. Que informações que são essas que estão aí? Por exemplo, uma das informações que nós tínhamos até então é que determinadas células cerebrais não se recompõem. E já há estudos que demonstram que é possível, que o cérebro cria outras vias e outros caminhos quando determinadas áreas estão comprometidas.
o próprio Michel Nicoleles, que é um neurologista, um neurocientista brasileiro que está revolucionando essa área, né, nos traz dados assim significativos em relação a essa questão. A pergunta é, o profissional que está sendo formado, capacitado para atuar com as crianças, não precisa estar sabendo disso, sendo informado e sabendo trabalhar? Está faltando um pouco de conhecimento, então, né, para que esses profissionais que atuam nessas escolas, então, principalmente, né, enfim, com essas crianças, que tenham esse acesso. Eu diria o seguinte, que o nosso sistema de ensino é um pouco lerdo no sentido de incorporar as novas tecnologias, novos conhecimentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A mudança de um currículo implica em uma série de papeladas, de processos, de procedimentos, vai para o MEC, volta e vai. Isso acaba demorando e essa demora muitas vezes significa, né, uma geração que está perdendo. Professora, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente volta então daqui a pouquinho com mais informações. Ana Paula, obrigada pela tua participação. Obrigada por enquanto, professor, obrigada também pela tua participação. A gente faz um intervalo aqui no programa e voltamos em seguida para que você conheça mais sobre esse estudo que envolve o paradigma da corporeidade. Já voltamos.